Ansiedade e alterações de memória. Nem todo esquecimento é Alzheimer. Eu sou Paula Teruia, sou médica geriatra em São Paulo e neste vídeo eu vou falar sobre uma queixa frequente no consultório, alterações de memória. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, fique por aqui para assistir. Neste vídeo, eu quero falar para vocês sobre os esquecimentos que não comprometem a funcionalidade. O que isso significa? Esquecimentos que a gente considera benignos, porque não atrapalham a gente na nossa rotina diária. A gente não deixa de pagar contas ou de conseguir trabalhar da melhor maneira possível, mas são queixas que atrapalham o seu dia a dia e acabam te incomodando. Esquecimentos com perda funcional, ou seja, esquecimentos que atrapalham o seu trabalho ou gerenciamento da sua casa, da sua rotina, precisam de uma investigação com urgência. Esquecimentos que parecem ser mais benignos, eles não são normais, mas deixam a gente menos angustiado como sendo um sintoma de Alzheimer. E uma das grandes alterações do humor que atrapalha o funcionamento da memória é a ansiedade. A gente sabe que transtornos de humor no geral podem levar a alterações da memória recente. Então, onde a gente deixou o celular, a caneta, onde a gente deixou o computador ou qual foi a última atividade que eu fiz antes de sair de casa. E esse transtorno de ansiedade que nos coloca sempre no futuro, sempre tentando antecipar as situações, vai atrapalhar com essa percepção do funcionamento da memória. Nas mulheres que estão no período perimenopausa, as alterações hormonais, e os estudos apontam que a queda de estrogênio é responsável por isso, chegam a desenvolver algo que a gente chama do cérebro da menopausa, uma acentuação desses esquecimentos, então dessa memória mais recente, atrapalhando até o dia a dia. E aí a gente soma o estresse e a sensação de alteração de memória, agravando possivelmente o quadro de ansiedade. Como a gente investiga e como a gente trata isso? Então, primeiro ponto, lembrar que a gente não pode considerar nenhum esquecimento como normal. Queixas de esquecimento precisam sim de investigação médica, mas aqui eu coloco para vocês alguns pontos que podem tranquilizar e te orientar com relação a esse acompanhamento. Então, esquecimentos que não atrapalham a sua funcionalidade, percepção de que o humor não está adequado, então tem sim uma questão de ansiedade envolvida, e o período em que você se encontra. Mulheres entre 45 e 55 anos que estão aí no período perimenopausa, atravessando a principal fase de oscilação hormonal com a queda do estrogênio, isso pode ser um fator comprometedor. E o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar essa sensação de esquecimento que não envolve alteração de funcionalidade? Primeiro, noites de sono adequadas. Sim, dormir bem resolve muita coisa, inclusive a sensação de esquecimento. Lembrar que as memórias recentes precisam desse período de descanso para que elas sejam fixadas no nosso HD central. Segundo, a atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente melhora a disponibilidade de neurotransmissor e a gente melhora o funcionamento do nosso cérebro como geral. Terceiro, compensação da parte do humor. Será que efetivamente eu tenho um transtorno de humor? Uma ansiedade que está escapando ali do limite da normalidade, que está efetivamente te atrapalhando? Avaliação de equipe multiprofissional. Um médico clínico ou uma médica geriatra, avaliação com um psiquiatra e com um psicólogo são importantes para a investigação dessa possível alteração de humor. Então, a investigação de alterações de memória e esquecimentos, mesmo que benignos, sem perda funcional, precisam sim de acompanhamento médico. Avaliação do ponto de vista hormonal, e não apenas os hormônios femininos, mas também hormônios que avaliam a função tiroidiana, avaliação das vitaminas. A vitamina B12 tem um papel muito importante na memória e também nos transtornos de humor. E não considere que um esquecimento recorrente é benigno sem a avaliação de um profissional capacitado.
Em resumo, a ansiedade vai atrapalhar sua memória sim, quando te levar a ter dificuldade de concentração, aquelas distrações com a nossa cabeça dividida em várias abas, eu costumo falar isso para os pacientes. Então, o quadro de ansiedade crônica pode te levar a ter dificuldades de fixar memórias afetivas e no momento de uma ansiedade extrema que precisa de ajuda médica rápida, você pode ter lapsos de memória. No ponto alto de ansiedade, você não conseguir se lembrar do que aconteceu, do que estava se passando ao seu redor. Isso precisa ser acompanhado. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a entender a influência da ansiedade no funcionamento da memória e a importância de você acompanhar e investigar isso com um profissional de saúde médico.